Olá, graça e paz de Jesus, nosso Senhor. Meu nome é Marcos, sou pastor na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, membro ali naquela igreja e responsável pela congregação que temos no bairro do Vale do Carangola, onde pastoreio, semanalmente. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto da Palavra de Deus no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Essa semana nós celebramos o Dia dos Pais e hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre a paternidade de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Então quero que você possa me acompanhar aí nesses minutinhos enquanto eu discorro a respeito disso. O Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Até aí, tá bom. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse dia. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de agora entrar, ó Deus, no lar dessas pessoas que nos acompanham nessa transmissão ao vivo desse programa. Aqueles que vão assistir os reprises, ó Deus, vão assistir nas plataformas digitais. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, essas vidas, no momento em que elas tiverem contato com essa palavra, que elas possam ser grandemente abençoadas pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa semana, como eu disse, nós comemoramos o Dia dos Pais. O salmista ensina que os filhos são herança do Senhor. Então, aquele que é papai, que é mamãe, mas especialmente os pais, receberam do Senhor o maior tesouro que alguém poderia receber. Uma herança que vem direto dos céus, que vem direto de Deus para a vida de cada uma e de cada um de nós. Eu sou pai do Davi, tenho 8 anos, meu filho, e a maior alegria minha, meu maior tesouro, meu bem mais valioso é essa vida preciosa que o Senhor me deu para cuidar, para proteger, para educar e principalmente para testemunhar a presença de Deus e a palavra de Deus sobre ele,
para que um dia ele possa também desejar servir ao Senhor livremente, espontaneamente. A gente está vendo aqui nesse texto uma história em que os judeus estão criticando Jesus e questionando Jesus, porque Jesus ele vinha pregando e a pregação dele era muito diferente daquilo que os judeus entendiam, né, como o que deveria ser dito, o que deveria ser ensinado. Jesus é um novo rabi, um novo mestre que está ali em Israel, e tem pregado, né, em todos os lugares, desde a Galiléia, da onde ele surge, até Jerusalém, sai do norte até o sul, atravessa, cruza todo o país, pregando a palavra de Deus. Só que Jesus vinha fazendo coisas que eram contrárias àquilo que eles acreditavam. Jesus estava curando pessoas no sábado, Jesus estava restaurando vidas de pessoas que, segundo a lógica desses religiosos, eram pessoas pecadoras com as quais um religioso, um mestre, né, um rabino não poderia encontrar, não poderia ter contato. Jesus, aqui no capítulo 8, né, está tendo essa discussão com eles, especificamente porque ele perdoa uma mulher que havia sido pega em flagrante de adultério. Jesus está no templo ensinando, os judeus chegam e trazem uma mulher que tinha sido pega em adultério. E levaram só a mulher, né? É o detalhe, porque a lei dizia que aqueles ou aquelas que fossem pegos adulterando deveriam ser apedrejados, deveriam receber a pena de morte por apedrejamento em praça pública, né? Em via pública, devia ser envergonhada e a vida tirada publicamente na frente de todas as pessoas como se servisse como uma lição, né? Essa era a lógica da religião desses homens. Mas Jesus, né, quando trazem essa mulher para ele com o fim de tentá-lo, porque Jesus vinha pregando o amor, vinha pregando, né, uma nova forma de interpretar a lei, né, os ensinamentos bíblicos que existiam até aquele momento. Então eles levaram essa mulher para poder pegar Jesus, né? Se Jesus dissesse que ela não estava, que ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta, ele estava indo contra os princípios dele. Se Jesus dissesse que ela não deveria sofrer nenhum tipo de julgamento, ele também estaria sendo condenado de alguma forma. Então Jesus, ele sabiamente, ele diz para eles, né, que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí diz o texto bíblico aqui no início do capítulo 8 do Evangelho de João, que um a um os homens foram saindo, desde os mais velhos até os mais novos, e nenhum deles sentenciou aquela mulher à morte. Jesus então se levanta, olha e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? E ela diz: ninguém, foram todos embora. E Jesus diz para ela, né? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus agora estava tendo esse problema, essa controvérsia com esses religiosos que achavam que ser da linhagem de Israel, ser do povo de Israel, ser descendência de Abraão, era o suficiente. Seria a mesma coisa que eu dissesse para vocês que ser filho de crente é crente também, né? Como eu iniciei falando aqui, né? Que eu desejo ensinar o meu filho a palavra de Deus para que ele um dia tenha consciência e ele possa tomar a decisão dele de seguir e caminhar com Jesus. Nessa lógica, o fato do Davi ser o meu filho, né, nessa lógica do Antigo Testamento, ele ser um filho de alguém que era religioso, que já pertencia àquela determinada religião, faria com que ele também automaticamente fosse alguém aceito dentro daquele contexto religioso. Mas na nossa relação com Jesus não é assim. E Jesus ele vem nos ensinar, né, que nós podemos ter um relacionamento com Deus que é um relacionamento diferente desse relacionamento distante que os judeus possuíam. Nós agora podemos nos relacionar com Deus chamando a Deus por Pai. Eles chamavam Deus de Pai porque eles eram descendentes de Abraão. Mas nós podemos chamar Deus
por Pai através de Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensina que o nosso relacionamento com Deus agora pode ser um relacionamento de intimidade. A oração do Pai Nosso, ela fala sobre isso. Jesus, ele começa a oração quando os discípulos pedem a ele para que eles pudessem ser ensinados como orar. Jesus ensina uma oração que é chamada de oração dominical, uma oração que é linda e que nós muitas vezes a repetimos e não tem o menor problema em fazer isso, mas nós precisamos entender o que essa oração ensina, quais são os princípios que estão presentes nessa oração, e quando nós a oramos, quando nós a invocamos, não deve ser uma coisa mecânica, né, como a gente costuma ver nos vestiários dos jogos de futebol, né, os jogadores se reúnem depois da preleção do técnico e ali eles oram, né, o Pai Nosso, rezam o Pai Nosso de uma forma contundente, mas muito mecânica, né, a meu ver, no meu entendimento. Nós precisamos orar o Pai Nosso, mas tentar entender os princípios que estão presentes ali. Eu não vou me ater a todos os princípios, mas eu quero, nesse dia, falar sobre essa questão de Pai. Deus agora é o nosso Pai. Deus é o Pai de todo aquele e aquela que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, reconhece Jesus Cristo como aquele que veio ao mundo para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, para nos libertar dos nossos erros e dos nossos pecados. E nesse relacionamento com Jesus, né, o que ele chama de que vocês serão, né, verdadeiramente meus discípulos e discípulas, se vocês o quê? Permanecerem firmes na minha palavra. Vocês permanecendo firmes na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, ser discípulo ou discípula de Jesus, ser um seguidor, uma seguidora de Jesus implica em não apenas a gente conhecer literalmente o texto bíblico, saber o texto bíblico de cor e recitar o texto bíblico de cor. Não significa a gente conhecer a história de Jesus, por exemplo, né, de ponta a ponta, de cabo a rabo, como se diz. Não significa isso, mas significa a gente conhecer a história de Jesus, aprender sobre os valores e os princípios que Jesus nos ensinam e colocar esses ensinamentos, esses valores, esses princípios em prática na nossa vida. Fazendo isso, nós conhecemos a verdade, e a verdade não é um conceito, a verdade não é saber uma quantidade determinada de versículos da Bíblia, mas a verdade é a própria pessoa de Jesus. Jesus vai nos dizer em outro momento aqui no Evangelho que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade. Jesus é uma pessoa. Não, a verdade não é um conceito filosófico, a verdade não é um arrazoado de versículos bíblicos, mas a verdade é a pessoa de Jesus. São os ensinamentos dele, é a vida dele, aquilo que ele nos proporcionou, aquilo que ele nos revelou através desse seu viver, através desse seu modo de ser, de estar presente nesse mundo. Então, aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo e colocam em prática esses ensinamentos, esses são libertos da sua condição de pecado. Nós, seres humanos, temos a natureza pecadora, né, que não muda enquanto nós aqui vivermos. Nós somos regenerados por Deus, ou seja, experimentamos um novo nascimento quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração, é o que ele diz lá para Nicodemos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, que é aquele que quem não nascer da água e do Espírito não tem como, né, ser filho de Deus, né? Que os filhos de Deus são aqueles que nascem pela água e pelo Espírito, ou seja, são aqueles que se batizam, né, reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e assim, tendo esse reconhecimento, essa confissão pública, testemunham isso publicamente através do batismo, ou seja, o batismo é o momento em que nós dizemos para a sociedade, quando alguém decide se batizar numa igreja, está dizendo para a sociedade que é nova criatura, que nasceu de novo, que agora reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E é
né, a pessoa que faz essa confissão, não que o batismo salve, porque o batismo não salva ninguém, porque o próprio Jesus foi batizado. E Jesus não tinha pecados, mas Jesus foi batizado para que toda a justiça de Deus pudesse se cumprir, ou seja, ele deu um exemplo para nós. E o batismo de Jesus, então, é esse simbolismo, né? Que nós morremos para o pecado quando nós somos mergulhados na água, e quando nós saímos da água após o batismo, nós ressuscitamos, somos novas criaturas. E recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nascer de novo é receber, né, esse Espírito de Deus que habita em nós e que nos convence de todo pecado, de toda justiça. Né? O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado e do juízo de Deus, da justiça de Deus. E a justiça de Deus não é uma justiça que deseja vingança, mas a justiça de Deus é uma justiça baseada e pautada no amor. Para nós, seres humanos, muitas vezes a associação de justiça está associada a uma vingança. A pessoa fez alguma coisa errada e nós nos vingamos dela, colocando ela presa, por exemplo, numa penitenciária. E a justiça de Deus, ela não funciona em colocar ninguém preso em lugar nenhum, mas a justiça de Deus, ela é pautada no amor. Ela vem nos transformando e modificando a nossa natureza, fazendo com que a gente não consiga sentir prazer em continuar vivendo uma vida de pecado, como o texto ensina aqui, né? Que aquele que peca fica escravo do pecado, ou seja, não consegue parar de praticar aqueles atos que são errados, que fazem mal para a pessoa e fazem mal para todas as outras pessoas que estão em volta dela. Né? Eu quando minto, eu quando eu traio, eu quando faço uma fofoca, eu quando faço qualquer coisa que a Bíblia considera um pecado, eu estou agindo contra mim e também atrapalhando, interferindo na minha relação com o meu próximo, com o meu semelhante. E Jesus, então, no Pai Nosso, ele ensina para nós que nós podemos nos dirigir a Deus como o nosso Pai. Né? Nós podemos agora buscar a Deus tendo consciência de que Deus é aquele que cuida das nossas vidas e está conosco, ainda que seja nos piores momentos da nossa vida. Jesus, ele quando estava na véspera de ser crucificado, ele vai para o monte, vai orar, e o Evangelho de Marcos diz que ele está ali numa profunda dor e ele clama Abba, Pai, clama o papaizinho, clama o Abá, o papaizinho, né? Uma expressão que revela a intimidade, né, de um filho com o seu pai. E é assim que Jesus se dirige a Deus, né, clamando o Abá, clamando pelo Pai, o papaizinho, aquele que ele sabia que ainda que aquele momento fosse muito difícil, ele poderia contar com ele. E é esse novo relacionamento que o Senhor quer estabelecer, nos ensinar a estabelecermos com Deus. Não somos filhos e filhas de Deus porque nós herdamos uma crença que nos foi transmitida pelos nossos pais. Mas nós somos filhos e filhas de Deus porque nós entendemos, né, a profundidade de ter esse relacionamento com Deus e de viver esse relacionamento que é um relacionamento de amor. A religião por si só, ela não consegue transformar a vida de ninguém. Esses homens, eles eram muito religiosos, religiosos ao extremo, mas eles estavam procurando matar Jesus só porque Jesus pensava diferente deles. E se a sua religião é uma religião que mata os outros, expulsa os outros, né, que cancela os outros numa linguagem moderna, porque ela pensa diferente de você, é preciso que você possa rever a sua religião, porque a religião que Jesus nos ensina é a religião do amor. Tiago diz: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã, a sua religião não tem validade, a sua religião é inútil, né? Porque a verdadeira que Deus o Pai aceita, reconhece, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, ou seja, cuidar daqueles que são os menos favorecidos, cuidar daqueles que mais necessitam, cuidar de todos aqueles, independente da classe social, que esteja carente de alguma coisa. É cuidar, é revelar, é expressar o amor. Que você possa acolher
essa paternidade de Deus sobre a sua vida e possa viver uma vida pautada pela lógica do amor, a lógica ensinada por Jesus aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida, um feliz Dia dos Pais e uma boa semana para você, em nome de Jesus.